Vivemos em um mundo onde quase tudo é compartilhado. Aniversários, cafés, pôres do sol, lágrimas, risadas e até a dor é disfarçada com filtros. E ainda assim algumas pessoas permanecem invisíveis. Elas observam em silêncio, deslizam pelas telas, percebem profundamente o que veem, mas raramente ou nunca postam. Você provavelmente conhece alguém assim. Talvez seja alguém assim. E a pergunta que sempre surge é: por quê? Por que alguém escolheria permanecer em silêncio quando o mundo todo parece gritar por atenção? É fácil supor que seja por conta que a pessoa é tímida ou introvertida, mas por trás desse comportamento existe uma psicologia um pouco mais complexa. Uma que fala sobre autenticidade, autocontrole, autopercepção e que em algumas situações parece ser meio que uma rebelião contra uma cultura que é obcecada em aparecer. Vê só, para algumas pessoas o silêncio não é vazio, é controle. É o poder de escolher o que o mundo vai saber sobre ela. Porque quer queira, quer não, as redes sociais moldaram a maneira como a gente se define e define os outros. E elas tendem a recompensar aquelas pessoas que aparecem mais, aquelas que se expõem. Mas muitas vezes as pessoas que não fazem isso conseguem enxergar as coisas de maneira muito mais clara. Alguns estudos bem interessantes sobre autocontrole e uso das redes sociais mostrou que pessoas que publicam menos tendem a ser mais resistentes à busca de gratificação imediata, o que inclui curtidas, validação e reconhecimento rápido. As pessoas que não usam ou não postam tanto nas redes sociais tendem a pontuar mais no autoconhecimento e na independência emocional. Isso pode significar que elas não precisam da resposta dos outros para confirmar o próprio valor. Elas já têm clareza quanto a isso. Enquanto, infelizmente, muitas pessoas usam as redes sociais para construir uma identidade, as pessoas que se ausentam delas tendem a buscar compreender as próprias identidades. E no mundo que atualmente busca tanta performance, isso é algo raro. Boa parte das coisas que a gente posta não é simplesmente uma exposição, mas uma criação da identidade. Cada foto, legenda e atualização carrega de forma sutil uma pergunta: esse sou eu, você aprova? Mas quando você pausa esse ciclo, algo muda. Estudos sobre comparação social mostraram que o uso intenso das redes sociais tende a diminuir a autoestima e aumentar o sentimento de inadequação. Então as pessoas que se afastam um pouquinho das redes sociais, inclusive das postagens nessas redes, muitas vezes acabam ficando um pouco protegidas desses sentimentos e dessa questão em relação à autoestima. As pessoas, quando fazem isso, muitas vezes conseguem viver as experiências pelo prazer de vivê-las, não necessariamente para postar as coisas. Você já fez uma viagem ou foi para algum ambiente simplesmente pensando na foto que você ia postar? Pois é, as pessoas que se afastam e que não têm essa necessidade não passam por isso. Muitas pessoas que se afastam das redes não fazem por desprezo, mas por exaustão emocional. A exposição constante pode gerar fadiga social, que é um esgotamento provocado pela necessidade de manter a imagem coerente e interessante. A certa altura, a pessoa percebe que deixou de viver espontaneamente e começou a performar. Assim, o silêncio e o distanciamento acabam se tornando uma maneira de recuperação. Não é necessariamente um afastamento do mundo, mas uma aproximação de si mesmo. Existe um conceito que, apesar de ser incipiente na psicologia, é bem interessante, que se chama propriedade psicológica. Esse fenômeno descreve a sensação de que algo nos pertence intimamente. Um pensamento, uma memória, uma conquista. Quando a gente compartilha publicamente, parte dessa sensação se dilui. O momento deixa de ser totalmente nosso. Por isso, muitas pessoas escolhem o silêncio para preservar o valor pessoal de certas experiências. Eles não estão se escondendo, estão protegendo a autenticidade do que vivem. Os cabeções da neurociência explicam que os ciclos de curtidas e notificações vindas das redes sociais tendem a ativar a região do cérebro ligado à recompensa, o que libera dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. E um problema que pode acontecer com o tempo é o cérebro começar a associar a validação digital com o valor pessoal. Quando alguém se afasta desse ciclo, o que parece ser mais ou menos uma rebelião, como eu disse no início, na verdade é um processo de descondicionamento. Tanta gente hoje quer se desligar das redes sociais e esse é um dos motivos. As pessoas que conseguem isso reaprendem a sentir o prazer em experiências privadas. Cozinhar sem fotografar, viajar sem marcar localização, viver sem precisar se provar. Tudo isso em um combo só. Mas como eu disse, as pessoas que não se expõem não necessariamente significam que elas são superiores, maduras e são perfeitas, de modo algum. Em alguns casos, o distanciamento das redes vem pelo medo. O medo do julgamento, da rejeição, da exposição. É como se existisse uma pressão de autoapresentação. Essa sensação constante de estar sendo observado, mesmo quando não se está. Esse estado pode gerar ansiedade e com isso as pessoas muitas vezes buscam evitar as redes como uma forma de alívio. Então em diversas situações as pessoas não se afastam das redes sociais simplesmente por querer desaparecer ou ser invisível. Às vezes acontece, e talvez isso aconteça com você, mas em muitos momentos a decisão se dá por um aspecto emocional. Acaba sendo melhor. Acaba sendo mais saudável. Essas pessoas ainda querem se conectar, mas de maneira real, não performática. Em um mundo que vive dizendo, olhe para mim, escolher a invisibilidade é uma forma de autodefinição. É dizer, eu existo, mesmo que ninguém me veja. Essas pessoas entendem que nem toda experiência precisa de plateia.
Que o crescimento, o luto, a cura, a transformação, a jornada do herói muitas vezes ocorre em silêncio, longe das câmeras. Após esse tipo de reconexão, a gente entende que estar invisível não é insignificante. É justamente o oposto. É onde a identidade se forma, onde não é exibida. As redes prometem conexão, mas muitas vezes amplificam a solidão. Quando alguém deixa de postar, deixa também de buscar a proximidade artificial e começa a reconstruir vínculos genuínos. Aprende quem se lembra sem lembretes, quem se importa sem testemunhas. E as pessoas que não postam, elas vivem nesse espaço. Elas constroem laços sem precisar de prova e tendem a viver as experiências sem necessariamente registrar. Vale salientar que registrar não é um problema, tá? A questão aqui é a gente explicar um pouquinho como funciona a mente daqueles que não postam, daqueles que estão um pouco mais distantes das redes sociais. É interessante pensar que muitas das pessoas que não utilizam as redes sociais têm muitas histórias vividas fora do ambiente das redes. Na verdade, a gente precisa ficar atento a isso. Quantas vezes nós não perdemos a oportunidade de viver experiências vívidas, reais, porque ao invés de olhar para o que estava acontecendo, a gente estava olhando para o que estava acontecendo com um filtro, com o celular, com uma câmera. Perdemos a habilidade de viver as coisas, de enxergar e estar no momento presente. Em muitos momentos, acabamos valorizando mais as fotos do que a experiência em si. Em diversas situações, perdemos a motivação, perdemos o ânimo, porque determinada foto não ficou tão boa para ser postada, ao invés de ficar alegres com as experiências que vivemos. Vale lembrar que o valor da experiência não depende de quantas pessoas estiveram lá. Em um mundo obcecado de performance, o silêncio das pessoas que não postam nada é um lembrete poderoso. Nem tudo o que tem valor precisa ser mostrado. Porque no fim nós não fomos feitos para sermos conteúdo. Fomos feitos para sermos pessoas. E talvez as pessoas que não postam sejam as que mais nos lembrem disso. Com cada gesto invisível, autêntico e profundamente humano.